Já estamos de volta aqui na TV PT. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje nós vamos receber o ministro-chefe da Comunicação Social do Governo Federal, Paulo Pimenta. O assunto é o pacote de ajuste fiscal apresentado na semana passada pelo ministro Fernando Haddad. Esse pacote representa a mais importante reforma apresentada pelo governo Lula e a maior reforma da história do país. Boa tarde, ministro. Seja muito bem-vindo à TV PT, aqui ao Jornal da TV PT. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, prezados companheiros, companheiras, queridos amigos e amigas que nos acompanham. Que bom, Larissa, ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Ministro, eu queria que o senhor começasse falando para a gente sobre essa importante reforma que é uma promessa da campanha do presidente Lula para enfrentar e diminuir essas injustiças e privilégios, né? Justamente nessa questão do imposto de renda. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente como que vai ser essa medida da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e como que isso vai beneficiar mais de 36 milhões de pessoas. O presidente Lula nunca escondeu de ninguém que ele tem um compromisso de poder olhar para o Brasil como um todo, mas com uma sensibilidade especial para as pessoas que mais precisam. A política de combate à fome, à miséria, à pobreza extrema, sempre foi e sempre será uma prioridade dos nossos governos, e nós temos conseguido avançar muito nesse sentido. Mas, Larissa, o Brasil é um país que vive uma contradição. Quer dizer, nós somos, ao mesmo tempo, uma das 10 maiores economias do mundo, mas somos um dos 10 países onde a riqueza é distribuída de forma injusta, um dos 10 países mais injustos do mundo, do ponto de vista da distribuição da riqueza. E nós queremos enfrentar esta realidade. E nós temos hoje um contingente importante de trabalhadores e trabalhadoras que nós temos o compromisso de aprovar medidas para que eles não paguem mais o imposto de renda. Por que isso, Larissa? Porque essa é uma forma de nós permitirmos que estas famílias tenham uma sobra no final do mês, que vão investir, né, na melhoria da sua casa, vão poder, né, gastar mais no mercado, vão poder investir no seu negócio, vão poder investir na educação dos filhos. Nós queremos atender, Larissa, a 36 milhões de brasileiros e brasileiras, né, que hoje pagam o salário mínimo. Nós já avançamos, e a isenção hoje ela chega até quem ganha 2 salários mínimos. A gente já atendeu uma parcela importante da sociedade. E nós vamos atender até aquelas pessoas que recebem R$ 7.500 por mês. Quem ganha até R$ 5.000 vai ser totalmente isento do imposto de renda, e as pessoas que ganham entre R$ 5.000 e R$ 7.500 também vão ter uma tabela onde, né, essa isenção vai também beneficiar essas famílias. E vamos fazer isso sem impactar a questão fiscal, porque nós vamos buscar recurso para dar essa isenção de uma pequena parcela da sociedade, de pessoas que hoje têm renda superior a R$50.000 e que não pagam nada, Larissa, né? Então é muito importante a gente esclarecer isso. Nós não estamos falando aqui do servidor público, porque esse já faz o desconto em folha, já fica retido na fonte. Nós não estamos falando das pessoas que já pagam o imposto de renda. Nós estamos falando de pessoas que têm renda superior a 600 mil por ano e que não pagam nada. Né? Por quê? Porque nós temos no Brasil uma legislação que permite que lucros e dividendos, que distribuição de bônus para grandes empresários, criam um artifício contábil e essas pessoas não pagam imposto. Então, quem vai pagar a conta para que a gente dê a isenção a 36 milhões de pessoas não são aquelas pessoas que já pagam, são exatamente essa pequena parcela da sociedade que ganha muito e que hoje não paga nada, Larissa. Então, essas medidas elas vão se complementar, né, ministro? E com isso não vai haver isso não muda em nada as contas do governo, certo? Vai haver uma compensação.
Perfeitamente. A legislação ela é muito clara no Brasil. Você não pode abrir mão de uma receita sem que você tenha uma compensação. Então, ela é casada. Para aprovar a isenção do imposto de renda das pessoas que ganham até R$ 5.000, nós teremos que aprovar junto que aquelas pessoas que hoje não pagam nada vão também dar sua contribuição. Não é razoável que uma pessoa que ganha R$ 1 milhão por mês, 2 milhões, 5 milhões, não pague nenhum centavo de imposto de renda. Enquanto um trabalhador, uma trabalhadora, o servidor público paga, né, muitas vezes com desconto, inclusive retido na fonte, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que lucros e dividendos não são taxados, tá? Em que os grandes empresários do Brasil não pagam imposto. Então, nós queremos que esse grupo que hoje acaba, né, sendo beneficiado com esse privilégio também tenha que dar sua contribuição para que a gente possa atender a 36 milhões de brasileiros e brasileiras que passarão a não pagar o imposto de renda. E o pacote também prevê um ajuste na previdência dos militares. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que vai ser esse ajuste. Nós temos muitas distorções no Brasil, né? Nós temos muitos segmentos, muitos setores da sociedade que, ao longo dos anos, foram tendo regimes próprios e que foram se diferenciando do regime geral ou mesmo do regime dos servidores como um todo. Os militares sempre tiveram regras próprias. O que nós queremos é que essas regras elas se aproximem cada vez mais para que a gente possa chegar num determinado momento que todos os brasileiros e brasileiras sejam regidos por as mesmas regras, né? Então, para que essa injustiça, para que essa distância ela possa, aos poucos, sendo reduzida, é preciso que a gente adote medidas. Nós vamos adotar medidas que vão impactar, por exemplo, hoje, os militares não têm idade mínima para irem para a reserva, não tem idade mínima de aposentadoria, nós vamos instituir uma idade mínima. Nós temos questões também que dizem respeito aos planos de saúde dos militares, que nós queremos, né, fazer uma... Caiu aí, Alice? Deu uma travada, ministro, por gentileza. Só um minutinho, vou pedir para o pessoal ver se está tudo bem. Será que foi aqui ou foi aí? Travou um pouquinho a imagem. Deixa eu ir de novo ali. Está voltando. Vamos ajustar. Aí voltou. O senhor escuta a gente? Estou escutando bem. Isso, pode continuar, ministro. Então, o senhor estava falando dessa previdência dos militares, exatamente. Então, nós precisamos fazer com que cada vez mais a gente tenha regras, né, que possam servir a todos e todas e cada vez mais semelhantes. Então, tem algumas regras dos militares que precisam ser mudadas, como, por exemplo, hoje não existe idade mínima para aposentadoria, né? Tem uma outra coisa também que é muito esquisita, né, que é a tal da morte fictícia, né? O que é isso? Um militar, quando ele é expulso da corporação por uma conduta, seja lá pelo que for, perante as Forças Armadas é como se ele tivesse morrido. E por conta disso, a família passa a ter o direito a receber a pensão. Quer dizer, isso não existe em lugar nenhum, não existe nenhum servidor, nenhuma área civil ou que tenha uma situação como essa que vai acabar também agora para os militares. Então, nós vamos cada vez mais avançar no sentido de ter uma legislação que possa ser mais equânime, né? Eu acho que esse é um grande objetivo também das medidas que o governo está adotando. Ministro, e esse pacote ainda precisa passar pela aprovação do Congresso Nacional. E eu queria que o senhor falasse como que está a expectativa do governo para essa aprovação e, sendo aprovado, quando que entra em vigor essas medidas? Olha, são tempos distintos, né? Nós temos coisas que estão agora no Congresso, nós queremos aprovar ainda esse ano. Nós estamos muito confiantes que uma série de medidas de ajustes elas vão ser aprovadas agora antes do Natal, mas a reforma da renda ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. Nós já aprovamos a reforma tributária, nós estamos na fase de regulamentação
E a reforma da renda, que é esta questão que envolve os 5 mil, ela deverá ser votada no Congresso Nacional ao longo de 2025. Então, estas medidas do imposto de renda, né, nós queremos que elas entrem em vigor no dia 1º de janeiro de 2026. E existem outras medidas que nós queremos que sejam aprovadas agora, para que elas já entrem em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Certo. Ministro, a previsão é de que em 2 anos o pacote garanta uma economia de 70 milhões aos cofres públicos. Como isso vai continuar beneficiando a população? São recursos que vão estar à disposição para ampliar o investimento, infraestrutura, para poder fazer com que o país possa continuar crescendo, gerando emprego, criando oportunidades. Quer dizer, a ideia é você ter uma folga fiscal para poder investir mais, para poder o país ter mais competitividade, investir em estradas, investir em aeroportos, investir em portos, investir em programas públicos, né? Que melhorem a atenção à saúde, à educação. Então, não é um recurso que vai sair do cofre do governo para outra finalidade que não seja ser reinvestido. Nós só vamos fazer um esforço para dar mais eficiência para a máquina pública, porque um governo mais eficiente é um governo mais justo, é um governo mais forte. Então, nós queremos que esse recurso que nós vamos poupar, ele seja investido para melhorar a vida do povo brasileiro. E como que o governo está vendo a reação da população a esse anúncio dessas medidas? Então, a população brasileira, majoritariamente, está aplaudindo as iniciativas do governo. Todas as iniciativas que falam em combate a injustiças, a privilégios, sempre no Brasil, elas recebem um apoio popular muito grande. Agora, evidente, e ontem, por exemplo, a grande parte da mídia tradicional no Brasil passou o dia inteiro repercutindo uma pesquisa que foi feita com 105 pessoas que atuam no mercado financeiro. Quer dizer, fizeram uma pesquisa com 105 pessoas e 90% dessas pessoas disseram que estão contrárias às medidas adotadas e que não apoiam o governo do presidente Lula. Dessas 105 pessoas, eu acredito que todas elas não votaram no Lula. Essas 105 pessoas, eu acredito que nenhuma paga imposto. Né? Então é evidente que esse segmento, esse setor, que são exatamente os setores que hoje detêm os privilégios, as injustiças, eles não querem que essa regra seja mudada. Mas o que importa para nós é o sentimento e a população da grande maioria da população. E nós recolhemos um apoio muito grande. Essa medida dos 5 mil reais é uma medida que tem grande apoio popular e nós vamos trabalhar muito para que ela seja aprovada no Congresso Nacional. Tá certo. Muito obrigada, ministro, pela sua presença aqui no Jornal PT Brasil. Muito obrigada por ter conversado com a gente hoje. Um grande abraço para vocês e eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada.